verdade. Essa elite que se revelou aí no sentido do câmbio também, e não só o câmbio, mas também que veio à tona as fraudes lá, os roubos do governo, os escândalos de roubo que foram provados aí, enfim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, essa classe média voltou no Bolsonaro achando que essa estabilidade que pairava na economia anos atrás, de um dólar mais barato, iria voltar. E não voltou. Não voltou e não vai voltar. Não vai voltar. Pelo contrário, se desvalorizou mais o dólar para o Brasil poder empurrar essas sacas de soja, de café para os outros países. E olha só, durante a eleição do Bolsonaro, eu li alguns sites, Infomoney, Money Times, Valor, e aí ali saía várias notícias. Se o Bolsonaro ganhar, o dólar vai para tanto, se o Alckmin ou o Meirelles ganhar, vai para tanto. Né? Eu lembro de uma análise do Credit Suisse, onde dizia que se o Bolsonaro ganhasse, o câmbio iria voltar para 3,50. E não voltou, o dólar está 5,50. Não é? Ou seja, o mercado, ele pratica fake news, porque ele sabe que não ia voltar. Então ele quer que aquele candidato dele ganhe, e aí ele faz uma matéria com o nome de especialistas, acham que se o Bolsonaro ganhar, o câmbio volta para 3,50. O povo iludido por essa conversa vai votar no cara e 2 meses após a eleição o câmbio começa a se desvalorizar. E aí, para ele tentar segurar o câmbio, né, como o Brasil agora tem reservas em dólar, ele começa a queimar essas reservas. Ou vender ou privatizar as coisas para fazer mais caixa. E quando acabar essas reservas, ele vai começar a privatizar tudo. E aí o Brasil vai ficar sem nada, com uma moeda... E pegar dinheiro emprestado desvalorizada. E qual que é o problema de o Brasil ser um país desindustrializado e ter uma moeda desvalorizada? Como que você vai ter 5, 6 reais para você comprar um produto que vale $1 no mercado internacional? E aí você é desindustrializado. Sem emprego? Você precisa comprar quase tudo no mercado internacional. Onde você vai arrumar tanto dinheiro? Não, é o que eu falo. É o que eu sempre falei, assim, um exemplo. Quando você desindustrializa o seu país, você tem que compensar isso de alguma forma. O que os países desindustrializados fazem? Que é o caso do Brasil está fazendo, a Venezuela fez. É você tentar trazer o câmbio mais forte para que as pessoas possam importar os produtos. Só que no Brasil não está acontecendo isso. Né? Eu tenho certeza que logo logo o negócio vai ficar mais feio. E eu tenho certeza... Olha, o câmbio brasileiro só não está mais desvalorizado porque nós temos reservas que inclusive foram feitas durante o governo do PT. Porque se nós não tivéssemos reservas, nós estaríamos como a Argentina. A Argentina está nessa situação por não ter reserva cambial. O Brasil tem, né, 340 bilhões em reservas de dólar. Na verdade é título americano, né? Títulos, né? Mas a gente está liquidando para segurar o câmbio. Não, sim, mas não é título podre igual o Fernando Henrique pegou da Vale que não consegue vender para ninguém. O Fernando Henrique Cardoso vendeu a Vale do Rio Doce por uma mixaria. E pegou título... E ainda o pagamento dessa mixaria foi em título podre que não tem sequer liquidez no mercado internacional. Ninguém não tem valor algum. E aí o pessoal fala que a privatização melhora. Vem as privatizações. Privatizações são negociatas que servem para transferir o formidável patrimônio público para uma minoria privilegiada de representantes legítimos do sistema financeiro internacional. O governo, sob o comando do sistema financeiro internacional, estabelece juros da dívida interna tão extorsivos que vão exaurindo as finanças públicas e vão quebrando as indústrias, destruindo a agricultura, aumentando o desemprego e criando, como diz o professor Adriano Benayon, doutor em economia pela Universidade de Hamburgo, na Alemanha, criando, sim, uma verdadeira economia de cemitério. O que eles pretendem é a demolição do Estado. Destruído o Estado, segue-se o esfacelamento da nação, fazendo com que o povo não acredite em nada que é nacional, com que perca sua autoestima e que tenha vergonha de ser brasileiro. Daí a propaganda gigantesca a favor do Estado mínimo, de desmoralização das Forças Armadas, que são o braço armado do povo, e de destruição da família, que é a célula básica da sociedade. É a anulação de todos os nossos valores morais, é o deboche institucionalizado. Mas a nação é o povo, com o seu território, com a sua história, os seus costumes e com a sua língua.
Eles querem destruir nossa nação. Com a desculpa de modernidade, de entrar no primeiro mundo, o que estão fazendo é destruir a indústria nacional. Esta é a verdade sobre o projeto neoliberal, que a imprensa podre não mostra. É conduzir o nosso povo, qual manada de búfalos, para o precipício, para a escravidão. É como se fosse um gigantesco octopus, com seus tentáculos, sugando todas as nossas riquezas e drenando-as para os donos do mundo. É a perda definitiva da soberania nacional. Meu nome é Enéas. Aí a gente vai entrar no outro assunto que eu não quero desviar aqui, mas vide os desastres que aconteceu com a Vale lá em Brumadinho, Mariana. Ô confrade, mas aí veja assim, eu percebo que essa classe média continua apoiando o governo do Bolsonaro. Né? Eu não sei se é pela questão que ele ainda defende a questão de alguns valores ali, familiar ali, que a equipe dele às vezes tenta passar ali. É marketagem. Né? Mas eu digo assim, dá a impressão que uma parte da classe média tá querendo romper com ele. Você entendeu? Por quê? Porque já tá cansado do discurso e não tem a efetividade da ação. A gente não vê o governo ter uma ação concreta sobre economia, sobre o desenvolvimento do país, porque o que vai fazer o câmbio valorizar, trazer prosperidade para a nação é o quê? É um programa de industrialização do país. Você precisa reindustrializar seu país, cara. Não adianta, cara, você viver de lanchonete, cara, você não vai chegar a lugar nenhum. Não vai. O Brasil é um país muito grande para viver de exportação de commodities e serviços. Você consegue manter uma população de 20 milhões de habitantes com isso. É igual o Uruguai, que é 3 milhões de pessoas. Agora, não uma população de 210 milhões de habitantes. Daí não tem como, não tem cabimento. E só louco, que é fanatizado pela agenda liberal, que acha que isso daí pode ocorrer. Então, a classe média produtiva, o industriário que busca crédito a todo instante, que gera emprego, não é? Esse cara tá ficando cada vez mais insatisfeito com o governo. O cara não tem apoio nenhum. Sim, não tem apoio nenhum. Agora, o mercado financeiro, enquanto o Bolsonaro estiver servindo, fazendo as reformas que o mercado pede, o mercado vai continuar apoiando. Confrade, porque as pessoas não entendem é o seguinte, igual o governo, eles falam assim, o governo Bolsonaro liberou crédito aí para micro, pequeno e médio empresário, aí vamos por $1 trilhão de reais. Só que na verdade, ele disponibilizou isso para os grandes bancos que controlam. Que vão repassar. Não vão repassar. Sabe por que não vai repassar? Uma, porque o juro é alto, o cara não consegue pegar. O segundo, a finalidade, sabe qual que é? O Banco Itaú, o Banco do Brasil, qualquer outro, vai pegar esse dinheiro e vai investir no mercado de ações, irmão, para gerar liquidez no mercado de ações, para a bolsa subir, para atrair novamente capital externo. O que acontece é isso. O que mais tem aí de notícia é que o crédito não está chegando no pequeno empresário. Por que não tá? Porque o Itaú pegou o dinheiro para comprar ações. O Banco do Brasil está comprando ações. O Brasil tem mais de 60 milhões de pessoas com nome sujo. Essas 60 milhões que precisam de crédito. Aí mas não tem como pegar, você não consegue. Teu score é baixo, fala, teu score é baixo, teu score... o tal do score, né? Que você tá devendo um cartão de crédito, você não tem acesso a nada. Mas o que eu digo é o seguinte, isso é uma grande farsa. Por quê? Você vê a economia do Brasil numa pindaíba danada e a bolsa de valores subindo. Mas por que está subindo? Porque esses grandes bancos que receberam dinheiro do governo estão comprando as ações que estavam super desvalorizadas e logo elas vão começar a desovar novamente. É só atrair o capital externo novamente e eles começam a desovar. Aí eles começam a fazer com que a pessoa física entre na bolsa. Aí quando a pessoa física entra, a bolsa cai e ela perde dinheiro. E ele vai embora, os grandes bancos vão embora. Exatamente. E eles devolvem dinheiro para o governo com lucro estratosférico. E o empresário... E esse mesmo cara que perde dinheiro na bolsa, mas ele se acha um investidor, ele acha que pode enriquecer na bolsa, abrir o próprio negócio, comprar uma casa, dar um estudo bom pro filho. É utopia. Ele passa a defender essa agenda que é da elite, ele sendo achando que vai ficar rico. Porque ele acha que ele se olha no espelho como se fosse elite. Mas a realidade dele é de classe média baixa. Não, aí eu digo o seguinte, aí quem sofre é o que você comentou, que às vezes é o pequeno, médio empresário, gerador de emprego muitas vezes, que às vezes precisa de um crédito nesse período aí de pandemia que ocorreu. O cara às vezes não pôde abrir a empresa dele, não pôde trabalhar, não fabricou nada, ninguém está comprando nada, às vezes o cara precisa de um... Essa era a hora, o confrade, do governo chegar e emprestar o dinheiro pro cara a juros zero.
e dá um longo prazo pro cara pagar, você entendeu? Só que ele joga na mão dos 5 bancos maiores do país e os caras... O Banco do Brasil e a Caixa Econômica, que são os dois maiores bancos federais aí, o que poderia fazer? Chegar, chamar o empresariado para ele falar assim, ó, nós vamos te emprestar você, ou para você retomar aí a tua empresa, a juros zero. E dá uma carência pro cara pagar. Que governo cristão é esse onde a usura desenfreada para cima do pobre é gritante? Se você falar contra a usura pro Paulo Guedes, ele te põe no paredão. Porque enriqueceu através da usura e quer continuar enriquecendo cada vez mais ele e seus amigos com usura. É dessa maneira que o mercado financeiro funciona. Agora, por que o governo Lula conseguiu manter o câmbio também valorizado por um longo período? Porque tinham empresas, como essas todas aí que estão envolvidas em corrupção, que o povo odeia essas indústrias, mas foi essas indústrias que eram as maiores geradoras de emprego e foram essas indústrias que exportaram tecnologia brasileira para países de terceiro mundo. Então o Brasil está bancando Cuba, tá bancando obra na África, na América Central, mas é com tecnologia brasileira. A gente está expandindo o mercado da nossa tecnologia. Ou vocês acham que a gente vai colocar tecnologia brasileira no Japão, onde já tem tecnologia nacional? Vamos raciocinar um pouco. Não, mas o confrade, isso daí também acontece o seguinte, um exemplo, quando os Estados Unidos invadiu o Iraque, ele destruiu a nação do Iraque, quais foram as empresas de projeto lá, de infraestrutura que foram lá reconstruir o Iraque? Foram empresas americanas. Ele foi lá e disse, ó, as estradas, as empresas americanas de engenharia que vai fazer, os novos prédios, toda a infraestrutura... Como que funciona o modus operandi dos Estados Unidos? Funciona do seguinte, ele destrói o seu país, um país que não tem dívida, como por exemplo era o Iraque, a Líbia, a Síria, que não tem dívida com o Ocidente, aí por ter o seu país destruído se vê obrigado a pegar a dívida com o Ocidente e ainda impõe as suas empresas para reconstruir aquele país. O país se endivida e enriquece as empreiteiras americanas. Vai ficar pagando durante 30 Agora, eu anos lembro de uma notícia da Odebrecht que ia fazer obra na Líbia, né? Então, é para esses países justamente que a gente vai exportar tecnologia. O Japão, a Coreia do Sul, os Estados Unidos e a Alemanha não quer tecnologia brasileira. É que infelizmente teve esse problema aí de corrupção no país, que acabou envolvendo as corrupção, empresas, mas na sempre verdade vai ter. É um falso moralismo, porque se corrupção fosse alguma coisa, os Estados Unidos seria o país mais pobre do mundo. Porque o que tem de corrupção naquele sistema financeiro americano... E não dá nada. Desde tráfico de drogas até tráfico de órgãos. Vale lembrar que um navio do JP Morgan... tinha mais de 1 bilhão em cocaína. E ninguém falou nada. Ele fala, não é meu, não é não sei o que não. É de quem que é então? Eu fretei o navio. Meu navio. Não, e é abafado. Isso daí saiu uma notícia na internet, uma notícia só. Agora, não sai no Jornal Nacional, escândalo. Uma das maiores organizações financeiras do mundo está envolvida com tráfico de drogas. Não pode, né? Agora imagina se é o dono da Odebrecht. Já está preso. Antes dele ser preso, a mídia já sabe, porque já está com a câmera lá para filmar a prisão. E foi assim que a gente se desindustrializou. Porque, querendo ou não, a nossa força era o quê? Eram essas construtoras, era a nossa agricultura, e parte disso foi quebrada. E isso é tão verdade que quando eu era pequeno, meu pai sempre falava que o Brasil era um forte candidato a virar uma África. E a gente está virando. A gente está virando um Congo tropical. Mas é isso, confrades. Se inscrevam no canal e estamos juntos. Um abraço.